Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Lima. Nesse vídeo eu vou falar sobre... É mais um dos vídeos, né? Que eu vou falar sobre esse medicamento aqui, a Ritalina, o medicamento cloridrato demetilfenidato, nome comercial Ritalina, tá legal, pessoal? Então é mais um vídeo que eu vou falar sobre a Ritalina, só que nesse vídeo eu vou falar sobre a influência da Ritalina no humor, na parte emocional da pessoa, tá legal? Para quem não sabe, para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu já falei que eu fiz uso da Ritalina durante 6 anos da minha vida e já faz 7 anos que eu não tenho contato com ela, que eu não faço uso, que eu não ingiro, não faço ingestão de nenhum comprimido de Ritalina, né? Então faz já uns 7 anos que eu não faço ingestão de Ritalina, não faço uso dele. Eu vou contar como que era naquela época, vou tentar me lembrar aqui, conforme eu for me lembrando, eu vou falando. Mas assim, a Ritalina sim, ela influencia muito na parte emocional, né? Existem fases durante o uso do medicamento, existem algumas fases. Existe fase que você fica mais eufórico com pensamentos otimistas, com pensamentos positivistas, com pensamentos vitoriosos, pensamento de sucesso, com pensamento de assim, super motivado, hiper motivado. Eu não digo nem super motivado, eu digo hiper motivado. Até com a motivação além do que era para ter. Com a motivação que não é para você ter uma motivação assim, entendeu? É, Enfim, depois eu comento mais sobre isso. Existem fases, como eu falei. Então existe essa fase que é uma fase assim, uma fase positivista, né? Existe também uma fase negativa que são momentos que você fica depressivo, muito depressivo, isolado, se é que isso é ruim ou se isso é bom, né? Mas acontece isso também, né? Pode ser tratado até como uma coisa positiva, dependendo do ponto de vista, né? Mas vamos lá, existe isso. Em alguns momentos você se isolar, querer se isolar das pessoas, querer ficar sério, quieto, calado, de uma forma assim até meio, você ficar até meio arisco, que eu digo assim, você ficar meio não querer muito contato com as pessoas e querer ficar longe delas e elas quererem, mesmo que elas queiram papo com você, vamos supor, na escola, você fica querendo se esquivar das pessoas, sabe? Querendo ficar mais longe possível das pessoas. Tem uns momentos assim, tá? Existe sim alguns momentos assim. Existem uns momentos de solidão. Nossa, esse é um momento pior. É um momento assim, um momento de solidão que você tem uns momentos que você fica querendo que as pessoas cheguem para conversar com você, para interagir com você, para socializar. Você fica querendo se socializar porque, sei lá, você fica se sentindo sozinho, numa solidão, assim, na tristeza, com a vontade de falar com alguém, né? Sendo que em um tempo atrás você estava se esquivando das pessoas, em outro momento você quer se aproximar das pessoas. É até meio antagônico, contraditório isso daí, né? Meio, entendeu? Meio paradoxal, né? Uma coisa assim meio. Então, Ritalina, você tem que saber. Eu acho que esse vídeo é importante eu falar isso para você, porque você precisa saber você precisa saber disso para você saber se controlar. E você precisa saber disso para você estar no lugar certo na hora certa. Pega isso. Pega isso que eu tô falando agora. Eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu falei desse vídeo, para você saber estar no lugar certo na hora certa. Porque você fazer uso da Ritalina, você de repente ir para a escola, ficar lá na sala de aula com, vamos supor que seja o dia de uma atividade dinâmica, né? Que na minha escola o professor
costumava fazer isso, dinâmicas de grupo, na época da ETEC, né, que eu cheguei a fazer ETEC, comecei a ETEC, eu não terminei não, vou ser sincero, eu não terminei a ETEC, escola técnica, né, eu fazia administração, comecei esse curso de administração, depois eu não gostei muito, gostava de algumas coisas, outras não, né, mas enfim, não vou desviar aqui o foco do meu vídeo. Meus professores costumavam fazer dinâmicas de grupo, mas dinâmica de grupo o próprio nome diz, dinâmico, é uma interação, né? É uma interação. E você fazer uso da Ritalina momentos antes de fazer essa dinâmica de grupo, cara, vai ser um negócio meio bizarro, meio doido, né? Assim, doido não, entre aspas. Eu nunca vou falar esse nome aqui nos meus vídeos, porque nunca chega a ser loucura. Esse negócio de loucura é uma coisa que não existe quando se fala de Ritalina, tá? Ritalina não tira ninguém da realidade. Ela só dá uma leve instabilidade no seu humor, em alguma coisinha, mas ela não chega a te tirar da realidade, tá? Mas vamos lá, novamente não vou perder o foco no que eu tô falando. Ir para uma dinâmica de grupo na escola, fazer uso da Ritalina e depois ir para uma dinâmica de grupo na escola, você vai ficar um cara meio chato ali naquela dinâmica, você vai ficar um cara meio não socializável, um cara meio assim, um cara meio chato mesmo, não consigo ver uma palavra melhor. É assim, essa é a melhor palavra para esses momentos. Você fica um cara chato, um cara não socializável, tá legal? Que, dependendo do momento ali, passado alguns minutos ou horas ali dentro daquela dinâmica, você pode se tornar um cara socializável ali dentro daquela dinâmica. Não é engraçado isso? Você pode começar a querer interagir com as pessoas. Porque a Ritalina é assim. A Ritalina tem as fases do efeito dela. Tem as fases do efeito dela, que depois eu acho que eu depois vou gravar um vídeo só para comentar melhor sobre essas fases. Mas eu não quero desviar o foco desse vídeo aqui, do tema desse vídeo, e nem quero tornar esse vídeo muito longo, né? Então eu acho que eu vou gravar um outro vídeo só para falar dessas fases, dos momentos ali, desses momentos, minutos e horas, que dá alguns efeitos cada vez um pouquinho diferente, né? Que tem um momento de euforia, como eu falei, tem um momento de euforia, tem um momento de depressão, tem um momento de você se tornar um cara mais socializável, entendeu? Então tem momentos, tá legal? Então vou gravar um novo vídeo para falar sobre isso daí. Mas a Ritalina, ela causa isso. Você precisa saber se controlar. Se você souber se controlar, beleza. Se você souber estar no lugar certo, na hora certa e fazer uso da Ritalina no momento certo, né? Por exemplo, eu fiz um exemplo aí da dinâmica de grupo, né, da escola. Se você souber que você vai ter uma atividade assim na sua escola, evita de tomar Ritalina, entendeu? Um momento, porque é uma dinâmica de grupo, pelo menos na minha escola o professor fazia assim, ele fazia um círculo assim, né? Colocava as cadeiras em posição assim de círculo e ficava uma pessoa olhando para outra, né? E o professor ficava lá no meio organizando a dinâmica, né? Enfim, organizando a dinâmica, e você ficava lá participando, mas todo mundo olhando para você, né? Todo mundo se olha ali naquela dinâmica, todo mundo se olha, e você vai estar lá daquele jeito meio estranho assim, né? Que o pessoal vai achar você meio estranho, né? Hora você sorri, hora você fica de cara feia, parece um negócio meio bipolar, né? Mas então, se você nesse exemplo que eu fiz, se você sabe que na escola vai ter uma dinâmica de grupo, você não faz uso da Ritalina. Pelo menos é o que eram as decisões que eu tomava naquela época que eu fazia uso de Ritalina. Esse era o tipo de decisão que eu tomava. Em momentos assim, eu evitava de fazer uso da Ritalina, né? Eu deixava para fazer
uso da Ritalina, mas em momentos que eu sabia que eu ia ficar sozinho, né? Para eu mesmo lidar com o efeito que está agindo sobre mim, né? Nos momentos que eu ia estudar na biblioteca, fazer a lição de casa, fazer os trabalhos extra classe, né? Os trabalhos, as lições de casa, os trabalhos extra classe, que eu ficava ali na biblioteca ou em casa mesmo, aí sim eu tomava um comprimido de Ritalina e eu ficava ali sozinho com a minha instabilidade de humor, mas eu ficava sozinho ali, que não prejudicava ninguém e ninguém percebia esse efeito, né? Na escola também eu fazia, mas num dia de prova, que tá todo mundo concentrado olhando para sua prova e não ficava prestando atenção em mim, né? Então eu fazia uso da Ritalina nesses momentos, assim, sabe? Então, é uma dica que eu tô dando para vocês, tá? É uma dica que eu tô passando para vocês. Você acredita em mim se você quiser, tá? Mas logo quando você fizer uso dos primeiros comprimidos de Ritalina, você vai perceber que o que eu tô falando faz sentido. Você vai perceber que o que eu tô falando não tô jogando conversa fora, tá legal? Então eu tô contando para vocês uns macetes também, né? Eu tô aproveitando para contar uns macetes, uns esqueminhas que eu usava para me organizar aí nessa época que eu fazia uso da Ritalina. Porque, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, se a Ritalina ela causa instabilidade de humor, ela causa sim instabilidade de humor, que é uma instabilidade que não é severa, não é uma instabilidade radical, é uma instabilidade sutil, mas acontece, tá? É uma instabilidade sutil, porém acontece, e vocês precisam saber que acontece essa instabilidade. Não é que você vai dar gargalhadas, em alguns momentos você vai dar gargalhadas desesperadas no meio da sala de aula. Não é isso, pessoal, que eu tô falando. Eu tô dizendo que em alguns momentos você vai estar levemente mais socializável. Em outros momentos você vai estar levemente, assim, não é que você vai estar agressivo, você vai estar mais reservado, mais retraído um pouquinho, tá? Um pouquinho, tá? É importante vocês saberem isso, não só na escola, mas se você tiver uma namorada, pessoas assim, para sua namorada saber que você não tá mal com ela, você não tá brigado com ela, você tá sob o efeito da Ritalina, que você está sério, você está num momento de seriedade, mas não tem nada a ver com ela, entendeu? Então, mostra esse vídeo para sua namorada, mostra esse vídeo para as pessoas que você acha que precisam saber do efeito da Ritalina, tá legal? E aí eu falei para vocês, né, no começo do vídeo, que eu parei já faz uns 7 anos de fazer uso da Ritalina. Eu sou um cara normal, hoje eu sou uma pessoa normal. Se eu não tivesse feito uso da Ritalina, aí sim eu teria sido um vagabundo. Porque antes de fazer uso da Ritalina, bem antes de começar a fazer uso da Ritalina, era assim que eu era. Eu era um cara disperso na vida, eu era um cara torto na vida, que não conseguia se concentrar em nada, que não conseguia pensar em uma coisa em progresso. Eu não conseguia pensar em progresso, eu não queria pensar em trabalhar. Eu não tinha coragem para pegar um livro, eu não conseguia ler um livro, não conseguia ler um parágrafo inteiro, de tanta preguiça, não só preguiça, mas de tanta má vontade, não é isso, mas de tanta falta de interesse. Era algo que era, assim, desprezível para mim, um livro, antigamente, antes de fazer uso da Ritalina. Eu comecei a fazer uso da Ritalina no ano de 2010. Antes de 2010, eu era um cara totalmente desajeitado, cara. Então, eu vou falar que a Ritalina, ela tem sim seus efeitos colaterais, mas ela tem uma parte boa dela, ela tem uma parte benéfica. Então, vale a pena você saber como lidar com isso. E se você vai querer fazer uso da Ritalina no momento certo, fazer uso da Ritalina no lugar certo e no momento certo. Tá legal? É isso aí, pessoal. Pessoal, eu tô só passando, eu não quero que você, eu tô só passando o meu testemunho. Dando o meu testemunho, passando a minha experiência pra vocês, tá legal? Acreditem em mim se vocês quiserem, tá legal? É isso aí. Então vou encerrando o vídeo por aqui, que ficou muito longo, já tá ficando muito chato. Eu fico pensando nas pessoas
que tem TDAH e não estão tomando Ritalina. Como que vai assistir um vídeo desse tamanho, né? Fica chato assistir um vídeo longo assim, né? Eu sei porque é isso aí. Quem já viveu sabe. Tá legal? É isso aí. Então vou cortar esse vídeo que tá muito longo e em breve a gente conversa mais. Forte abraço para vocês. Aqui quem falou é Alexandre Lima. Convido vocês a ver os meus trabalhos lá no Instagram, minha vida pessoal lá no Instagram. Se vocês tiverem curiosidade de ver minha vida pessoal lá no Instagram, pode ver, tá? Pra vocês verem que eu sou um cara, hoje eu sou um cara normal, que graças a Ritalina e a Deus, eu sou um cara normal, porque antes não era isso que eu ia ser. Eu ia ser se não fosse a Ritalina e Deus, eu ia ser um vagabundo, tá? É isso aí, pessoal. Forte abraço.